Bom, dando continuidade então aqui às nossas justificativas de conforto térmico, então nós vamos ter que trabalhar com o item conforto acústico. O conforto acústico, gente, vai estar relacionado sempre com som. Nesse item vocês vão ter a preocupação de trabalhar com elementos que vão favorecer o isolamento de ruídos ou favorecer com que o som se propague. Existem situações onde é interessante que o som se propague e outras que não. Na maioria das situações, a gente quer que o som não se propague, tá? Os dois principais fatores que determinam, na verdade são três, que determinam um conforto acústico, uma boa qualidade acústica nos espaços, é a distância da origem de ruído às pessoas que vão ter acesso a este ruído, elementos que servem de isolamento acústico, elementos que possuem propriedades reverberativas, tá? Reverberativa é quando um material ele não é poroso, ele é liso e, portanto, o som, ao refletir nessa superfície, ele retorna ao ambiente com muita intensidade. Em algumas situações chega a gerar eco. Quando você pega um ambiente que ele é todo espelhado, o chão é todo vitrificado e ele é muito grande, se você der um grito dentro dele, sai um eco. Agora, se esse ambiente tivesse muito longe da fonte de ruído, ou se existisse alguma barreira acústica para impedir que o som passasse, ou existissem materiais que absorvessem esse som não ia reverberar. Então, primeira solução que a gente dá quando existe um problema acústico. Primeiro é tentar afastar a fonte do ruído. Por exemplo, o quarto está voltado para a avenida principal e o dono desse quarto se incomoda muito. Você vai verificar se no layout é possível alterar a posição do quarto para um local que tenha menos ruído. Por exemplo, você pode virar o quarto nesse layout para o fundo do prédio, que não vai estar em contato com a avenida, onde tem carros, pessoas, gerando esses ruídos. A outra solução que você pode dar para a questão acústica é colocar um isolamento. Nessa mesma avenida, na janela, eu posso colocar um tapume reversível, feito de um material isolante, que vede completamente o som. É interessante observar, gente, que quando a gente coloca uma vedação acústica, uma proteção acústica, não basta que essa parede, ou esse tapume, ou esse elemento tenha propriedades de isolamento. Ele precisa ser vedado em todas as suas arestas. Não adianta fazer uma porta ou uma parede que isole e as fendas ficarem abertas. Precisa de um outro material nessas fendas para fechar perfeitamente. É bom vocês observarem que todo local por onde passa ar, também passa som. O som consegue ultrapassar locais que o ar não passa, ok? Mas se passou o ar, também passa o som. Então você vai fazer de tudo para que o ar não passe, ok? E aí o som provavelmente também vai ser contido na sua maior parte. E a última coisa que você faz para resolver um problema de acústica é materiais absorventes. O que é isso? Não vale sempre livre não, tá? Você vai colocar tapete, cortina, gente, tudo que é poroso, tudo que tem nem que seja microporosidades, tudo que não é liso é absorvente de som. Tecidos costumam ser muito absorventes, tapetes, carpetes, tá? E também tem outra coisa, existem locais onde a reverberação ela é necessária, é bom que o som se propague, mas existem superfícies que propagam o som de maneira desagradável, sabiam disso? Por exemplo, o reflexo do som sobre uma superfície de granito é desagradável. Já o reflexo do som sobre a superfície de madeira é muito agradável. E existem espécies de madeira que
reverberam o som com mais qualidade ainda que as outras espécies. Que espécie é essa? Alvo da pesquisa de vocês. Ok? Outra coisa que vocês devem levar em consideração. Oi? Ó, existem materiais cuja reverberação é desagradável, como o granito, por exemplo. Se um som de alta intensidade, ele bate num granito e volta, ele volta de maneira não tão agradável ao ouvido humano. Mas se ele bate numa superfície de madeira, ele vai voltar com uma das melhores qualidades possíveis. Existe uma espécie específica de madeira que essa reverberação é mais agradável ainda. Se eu não me engano, é a mesma madeira que é utilizada para fazer o corpo do violão. Tá? Por isso que justamente no violão se usa ela. Porque o som é agradável, a reverberação é muito gostosa. Ok? Acho que é isso mesmo. Viu? Acho que é isso. Eu fiz o estúdio da instrumentos musicais de maneira geral. O estúdio de gravação da Transamérica, eu fiz o projeto. E foi MDF, chapa de MDF, são colocadas uma, tipo assim, uma sobreposta à outra, todas desreguladas. E por trás tem placas de Sonex, que é aquele revestimento acústico que é usado. Isolante acústico. Tá. Outra coisa também, ó. Quando um som bate numa superfície e ela é regular, ele reverbera de forma menos agradável do que quando é irregular. Por isso que houve essa sobreposição de painéis que a Rosiane está citando aí. Teve o acompanhamento de um engenheiro eletrônico por conta dessa parte de acústica e a parte de fiação, de cabeamento. Não teve arquiteto. Ok, ó. Quando vocês estiverem fazendo home theaters, pesquisem bem isto, tá? Porque eu, inclusive, voltem às anotações de caderno das minhas aulas teóricas que eu falava sobre home, e vocês vão perceber que em algum momento eu falo que existem uma proporção de materiais reverberantes e materiais absorventes adequada, que existem materiais adequados, ok? Existe forro absorvente. Existe a possibilidade de você colocar uma maior quantidade de materiais absorventes, tanto seja para revestir a parede, na cortina e vários elementos. Ok? Deixa eu ver o que fala aqui no modelo do ensaio. Deverão ser abordados tópicos relacionados com proximidade em relação às fontes de ruído, uso de materiais com propriedades isolantes, uso de superfícies reverberantes e absorventes de som. Beleza. Conversamos sobre tudo isso, né? Agora, então, essa é a fonte de pesquisa de vocês. Oi? Olha, você pensa justamente o seguinte. A laje, ela é uma situação de superfície que tem um grau de absorvência e de reverberação. Na sua pesquisa, você vai classificar a laje como uma dessas possibilidades. O forro de gesso é uma. Um forro, por exemplo, de vermiculita é outra. Só para você ter uma noção, a laje é mais lisa e menos absorvente que o gesso. Portanto, ela vai reverberar muito mais que um gesso. A vermiculita, anotem esse nome, ele é um material que ultimamente, vermiculita, tem sido muito utilizado tanto para colocar no interior de divisórias, por possuir propriedades acústicas, quanto ele é utilizado afixado de maneira aparente em alguns forros. Tá? Eu tenho visto muitos projetos comerciais de restaurantes, de locais que tem som, boates, que tem no forro vermiculita. Tá? Mas tem outros materiais. Aquele material é um papel que é muito parecido com o papel da embalagem de ovo. É um material. Aquele Sonex que você fala é um tipo de espuma, se não me engano, poliuretânica, que tem essa propriedade. Ó. Gente, bateu o olhar na superfície. Ela é furadinha. Ela já tem uma boa... Já é uma incidência de que ela é um material absorvente de som. Quanto mais liso, a indicação maior de que ele é mais reverberante.
Lembrando que tem situações onde você quer absorver mais, onde você quer absorver menos. Ok? E alguma dúvida aí, gente? Alguma? Posso falar então da qualidade? É coisa demais, né? Ainda bem, né? Que vocês vão poder usar para o resto da vida bastante informação para fazer seus projetos. É isso que eu espero. Que esse material fique tão grande que toda vez que você faça um projeto, se você não lembrar, você vá lá e diga, opa, isso aqui eu sei que dá para fazer na sala. Porque eu tenho essa pesquisa guardada que eu fiz. Não lembro ao certo, mas está lá anotado no meu trabalho. Ok? Depois tem que encadernar, então, fazer o nosso livro. É o que eu espero. Qualidade e renovação do ar. Gente, o ar ele vai ser mais agradável em se falando de características biológicas para o ser humano, de acordo com alguns fatores. Aí você pode levar em consideração umidade. Gente, o mofo é um dos problemas principais que a gente vai ter quando você tem um espaço que tem muita umidade. Então, aqui em Brasília a gente não sofre tanto com umidade, pelo menos não a umidade que vem de cima e que vem das paredes, mas a gente tem muito fenômeno da capilaridade, porque o lençol freático aqui da cidade é muito alto e é muito comum que as paredes tenham esse efeito de umidade vindo do chão. Então o que a gente vai começar a pensar? É interessante fazer com que o ar se renove nesse espaço para reduzir essa umidade? Para que o ar não fique carregado de fungos, será que a gente não pode começar a isolar? Façam pesquisas, por exemplo, relacionando closet com o uso de isolamento. Tem gente que trabalha com EPS. EPS é uma das maneiras de apresentar o isopor, tá? Tem gente que trabalha soltando os revestimentos do canto da parede para que a capilaridade seja interrompida, ok? Ou aumentar, lembram daquilo que eu falava, de uma lei que impera sobre o closet? Se comunicar com o banheiro tem que ter abertura, se ele não comunica, ele não tem obrigatoriedade de uma abertura, e se tiver e não houver em portas, é interessante que a abertura seja pequena para não queimar as roupas, mas tudo isso a gente está pensando na qualidade e na renovação do ar nesse espaço, na janela, por exemplo, para o closet. E a janela da área de serviço, do banheiro. A qualidade do ar de um banheiro, ela pode ser direta, indireta. A gente sabe que lavabos, por exemplo, a gente pode ter a qualidade do ar garantida somente com um exaustor. Mas num banheiro de uso constante, isso já não é tão adequado. Isso faz parte de pesquisa também, né? Qual que é a melhor maneira de se ventilar e iluminar banheiro para garantir a qualidade? Vapores. Temos que pensar na qualidade do ar na área de serviço quando ela está em contato com a cozinha. É um problema que vai acontecer. Okay? Maus cheiros. Cozinha é um local que pode gerar mau cheiro, banheiro é outro, né? Closet é outro por conta do mofo, e a gente tem que pensar qual é a situação ideal para que esses maus cheiros e esses vapores não aconteçam. Quando a gente pensa na qualidade do ar na cozinha, por exemplo, coifa e exaustores na cozinha são assunto alvo dessa pesquisa também. Pode não. O caminho natural do mofo é passar de um ambiente para outro, porque ele passa tanto se multiplicando pela cultura na superfície, ele vai adentrando, quanto o mofo se multiplica pelo ar também. O mofo é causado por fungos. E esses fungos, toda vez que passa o ar, ele levanta as partículas e alguns microporos vão no ar. E aí ele vai se infiltrando na casa. Tá? Com relação à umidade, tem problema de segurar a parede, a gente perder. Olha, alguns problemas de umidade você consegue resolver. Primeiro, colocando uma abertura, uma janela, para que consiga entrar ar e sol, porque o sol, a renovação do ar e o sol o ar vai reduzir a incidência de bactérias, e o sol, os raios infravermelho, vão se encarregar de matar também essas bactérias. A outra maneira de você acabar com a umidade,
Reduzir a capilaridade. O que é capilaridade? Capilaridade é quando você tem uma superfície que está em contato com outra superfície, essa superfície tem água e pelos poros dessa superfície a água vai penetrando. Uma parede, por exemplo, ela nunca é 100% impermeável. Ela tem um grau de permeabilidade que faz com que a água vá ultrapassando suas barreiras. Se você encosta uma madeira numa parede que é úmida, por capilaridade essa água vai ser absorvida pela madeira. Quando a gente solta essa madeira do canto, a gente evita isso. É óbvio que o ideal é acabar com essa fonte de umidade. Uma das coisas que eu já vi muitos profissionais fazendo, quebrando a base da alvenaria, fazendo um reforço de concreto impermeabilizado, colocando qualquer tipo de impermeabilizante. Aí tem uma série infindável de impermeabilizantes. Fazendo um lastro de concreto nessa base. Quando a casa já é projetada de base, pensando nessa permeabilidade, é interessante que você trabalhe com uma manta por baixo de todo o contrapiso da casa, inclusive por baixo da fundação. Tem casas aqui em Brasília que quando o construtor não pensa nisso, a casa vai ter umidade pro resto da vida. Amém. E não tem solução. Agora você reduz colocando um rodapé de material impermeabilizante, se você não quiser quebrar. Quebrando a base da parede e fazendo um lastro de concreto ou passando impermeabilizante e depois refazendo a parte imediatamente superior da alvenaria. Soltando os objetos desse encosto, ou os equipamentos ou os armários. E por último, tentando revestir os próprios equipamentos com material impermeável, só que você na verdade está camuflando a umidade que está lá para dentro. Tem gente que está numa situação tão impossível de se transpor, que prefere isolar, coloca uma parede por cima da anterior, a umidade, e aquela faz totalmente isolada, a umidade fica lá para trás, e ele acaba se livrando por algum tempo daquele mal. Porque a casa foi projetada de um jeito tal que é impossível se livrar do mal, tá? Substâncias suspensas, gente. Vocês vão analisar qual é a condição para quando você está na frente de um local que tem um terreno cheio de terra e levanta poeira. Você pode, para melhorar a qualidade do ar dentro daquele espaço, propor ao proprietário que coloque um gramado, né? Ou que faça uma pavimentação nessa área frontal. Ou se você percebe que é impossível tratar dessa umidade, dessa poeira, dessas partículas que vão estar em suspensão o tempo inteiro, você não pode propor materiais muito porosos para esse ambiente. E aí você vai dizer que tipo de material é mais adequado. Um local que está, ele está vedado a ter para o resto da vida poeira. É legal botar carpete em tudo quanto é lugar? Vai acumular, né? Então a gente já faz essa recomendação em relação à qualidade do ar. Outra coisa também que você pode ter perto, você pode pedir para alterar a posição da lixeira da casa, de um local onde você guarda o lixo geral. Porque esse lixo, digamos que a janela da cozinha dá para um quarto. E aí ali é onde fica a lixeira. Vai estar aquele mau cheiro horroroso para dentro do quarto o tempo inteiro. Você pode fazer uma troca. Ou você pode... Olha, na prática o designer não pode trocar janelas, mas numa situação de residência, se está virado para um lado interno e você não vai mexer na área, é comum que mesmo, nem precisa ser um designer, que as donas de casa troquem suas janelas de lugar. A administração não fica correndo atrás de quem trocou a posição da janela, tá? Então pode ser que você sugira a ele. Num caso extremo, onde a coisa seja necessária ser autorizada e aprovada, você pede a consulta de um arquiteto para fazer a alteração dessa janela, tá? Na prática, a gente não chama arquiteto. Estou falando porque eu sou arquiteto e eu vejo como é que a coisa funciona. Agora, condomínio, edifício, impossível. Sem arquiteto, nada de alteração de janela. Poeira, renovação do ar, através de aberturas, acabei de falar, né? Existência de ar viciado. O que é um ar viciado? Não circula. Porque, Ou então o ar viciado, não, tem achado por exemplo, exato, esse tipo de situações. A gente tem que... Ou então passa aqueles produtos marcados. Nessas situações aí, a gente vai tentar propor uma nova abertura, um redirecionamento. A sugestão de, como aqui está, ó,
A sugestão de umidificador, aquecedor, exaustor. Normalmente a solução para a existência de ar viciado, onde a gente não possa propor uma abertura, é a colocação do exaustor. Mas vocês podem propor outras situações, né? Aqui, por exemplo, nessa sala, a gente só está sentindo que eu pisei ali onde não devia, porque o ar aqui está viciado, né? Aqui é tudo fechado, não existe uma janela para a gente abrir e renovar. Ele não vai sair tão cedo. Você pisou em algum lugar? Pisei. E eu tô sentindo um negócio que tipo, não faz efeito. Tá uma coisa gostosa, né? Podia dispensar, gente, né? Ninguém merece. Não. Alguma dúvida, gente? Algum questionamento sobre esse quesito? Não, de maneira alguma. Temos 1 hora inteira de aula. Façam perguntas. Algumas dúvidas? Ninguém tem dúvida de como tratar da questão acústica? Tudo bem.